Ah, galera chegando. Pessoal, bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, olha aí que legal, vocês estão me ouvindo bem? Estão percebendo, estão recebendo, tudo certo? Estou esperando a Lígia entrar para ela falar um oi pra gente aqui, falar que está na linha, e aí a gente começa a nossa conversa com a Lígia. Tomar cuidado aqui que senão eu vou chutar o tripé aqui. Que honra estar recebendo vocês, nossa, já o pessoal está chegando, está chegando, está chegando. Faz um ok, estão me ouvindo então, né? Cris já colocou, Cadu Lins, ótimo, muito bom, que honra estar com vocês, ótimo. Estamos esperando a Lígia, cadê a Lígia? Mas é uma honra a gente estar recebendo a Lígia hoje, aqui na live da Despertare. A gente quer falar bastante sobre educação hoje, eu acho que hoje o barato é falar sobre educação e a gente... Obrigado, Karine, obrigado pelo seu feedback aí. E, poxa, receber a Lígia vai ser... A Lígia entrou, olha a Lígia, vou até acenar para a Lígia. Ah, já vamos colocar a Lígia para a gente conversar aqui, porque a gente quer falar de tanta coisa e que a gente acaba ficando numa correria danada. Mas vamos lá, vamos botar a Lígia logo na linha para a gente conversar, porque tem tanta coisa para a gente conversar e eu vou ter uma alegria enorme com a gente aqui. Ahai, vamos lá. E porque, poxa, é legal a gente fazer essas lives, eu quero fazer com mais frequência. Olha aí, ó. Oi, Olha a Lígia aí. Gil. Que alegria, Lígia. Tudo bom? Que bom te ver aqui, que a gente não pode se ver presencialmente, né? A gente está se encontrando agora de maneira remota. É isso mesmo. Ai, olha que delícia, Karine, Mônica, quem Tem uma mais? A galera aí, Nicole, sua filha, né? minha filha, Nicole, Ale, Mônica. Ai, que delícia. Estão me ouvindo muito bem? bom. Eu tô. A Carla. Que legal, Gil, esse nosso encontro, né? Na Semana das Crianças e do Dia dos Professores, fazer uma homenagem linda aí para esses professores, né? Eles merecem muita energia do bem. Eles têm passado por uma situação difícil, uma situação complicada, e a gente está aqui para dar essa energia. Por isso você está aqui, Lígia. Que saudade de você, Lígia. Ah, também. É uma alegria muito grande te receber aqui. Poxa, Lígia, você lembra quando nós nos conhecemos, Lígia? Lembra disso? Olha, nós nos conhecemos há mais de 10 anos, né? Então... éramos... E você lembra onde foi? Eu lembro que a gente teve alguns encontros, uns 2 ou 3, numa maratona para uma rede de ensino, né? Que nós palestrávamos. E eu entrava e depois você entrava, ou vice-versa, né? Era uma troca, era uma delícia, uma energia muito boa. Mas eu lembro que foi em Florianópolis. A primeira vez? A primeira vez foi em Florianópolis que a gente se encontrou
e aí depois a gente saiu para almoçar e conversamos um tantão, foi um barato lá. Aí eu descobri que você gosta de filme indiano, né? Foi um negócio que a minha esposa também gosta de filme indiano. E foi muito legal, porque de Florianópolis, exatamente foi para uma grande empresa de um sistema de ensino e tal. E a gente rodou alguns lugares, mas Florianópolis me marcou, que a gente andou um pouquinho ali, foi procurar um lugar para almoçar e conversamos pra caramba. E dali a amizade foi que foi, né? Verdade, Foi né? muito legal, foi muito legal, foi E muito legal. eu lembro também, acho que em Belo Horizonte a gente palestrou juntos. Lembro que eu falava do cérebro, né, e da neurociência e educação, e você levantava a galera com toda essa energia. Eu estava te esperando agora há pouco, eu estava tocando o ukulele aqui, estava fazendo um sonzinho Ah, aqui, é? esperando você entrar. Olha lá, a Julie May está dizendo que faz 11 anos que eu fui professora dela em São Paulo. Ai, que lindo. Uau, Julie, você não vai que acreditar que eu linda. encontrei esses dias uma avaliação que eu fiz com vocês e toda a lista de chamada, que lindo. Também estou vendo Que coisa aí, boa. ai, muito aluno querido. Alunos que são Que bom. professores, né? Então, temos que dar aí Muito legal. uma boa Toda live para energia eles, para eles. né? Uma boa live. Vamos nessa. Vamos começar a conversar, né, Lígia? Senão o tempo vai começar a correr. A gente está dando um tempo para o pessoal chegar. Tá vendo? O nosso número está crescendo. Estou feliz com isso. E vamos lá, vamos conversar. Mas eu estava olhando o seu currículo agora, Lígia, que eu nunca tinha parado para olhar o seu currículo. Você tem carteirinha de preferencial na USP? Só me diz isso. Eu quase morei lá uma época, né? É, passei um tempão Caramba! lá, fiz Nossa, vários olha cursos só. lá. Eu estou vendo aqui, você tem mestrado em filosofia da educação na USP, né? Você é graduado em pedagogia na USP, você fez educação física na USP, né? Depois você vai contar um pouquinho para a gente. Aí fez neuropsicologia na Unifesp, neurociência aplicada na, acho que é Federal de Pernambuco, se não me engano, Isso. e aí vai embora um monte de coisa. Caramba, que currículo! E aí eu queria já fazer uma observação, que a gente da Despertar e Palestras, a gente tem esse cuidado. Tô brincando que eu estava vendo seu currículo agora, mas eu já conheci o seu currículo. Nós da Despertar e Palestras, a gente vai atrás dos nossos parceiros a dedo. Então a gente busca pessoas com essa formação, com essa bagagem, porque a bagagem é sensacional. Você não se conforma em ter o conhecimento pedagógico, em filosofia, etc. Você depois vai em loco, nos países que te despertam, você vai em loco e entender o que está acontecendo lá, como é que funciona a educação deles. Fala para a gente alguns países que você já teve para conhecer a educação em loco. Onde é que foi? Vamos lá, Lígia. Olha, eu fui para a Finlândia, né, que é a educação, é uma educação, uma referência em educação. E aí, quando a gente volta, volta assim até meio depressivo, né? Porque é tudo incrível. Fui para a Rússia, também ver a educação deles. Fui para a Índia, que para mim, Uau! assim, é, foi um dos lugares que mais, eu acho que foi o lugar que mais mexeu comigo, inclusive na educação, porque quando você vai para a Finlândia, que tem o tamanho de Pernambuco, então é fácil administrar. Agora você vai para uma Índia, né, pobre, com mais de 1 bilhão de habitantes, é incrível o que eles conseguem fazer com a educação, vi uns projetos assim de, sabe, fazer o pelo arrepiar. É muito lindo. Inclusive no Instagram eu faço toda quinta-feira, que é dia de TBT, eu coloco alguma coisa das viagens. Fui também, outra Aham. educação que me impressionou muito foi na China, a China tão falada hoje em dia, né? Eu fui há 7 anos e e a gente sempre nessas viagens tem um encontro com o Ministério da Educação, tudo, o pessoal, Conselho Nacional de Educação, e eles falaram, nos próximos 10 anos, nós vamos fazer isso, isso e isso. Eu fui há 7 anos para a China e vejo que eles fizeram tudo já, o que eles falaram que eles iam fazer. Incrível, é um país Uma assim, disciplina, uma meta, uma forma de chegar nos resultados, uma obstinação por resultados, né?
Porque também a concorrência é muito grande, né? Então, eu lembro que Claro, claro. eu perguntei uma vez lá para o pessoal do Ministério da Educação, e quando tem algum aluno indisciplinado, né? Eles olharam para mim assim, como assim? Aí perguntei de novo, eles falaram, isso não acontece, né? Porque os próprios alunos, eles têm uma autogestão, né? Porque se você atrapalha a Claro. aula, o resto vai te matar, porque assim, entre o melhor e o pior aluno tem décimos, assim, sabe? Então, eles são muito bons. Quer dizer, eu fui quando a gente fala China, estou falando aí de Xangai, né, de Pequim, de Hong Kong. É Que claro que tem experiência, Lígia, que inveja boa. e aí fui em outros países da Europa, né, também, também vi a educação do Canadá, Estados Unidos, Polônia, Alemanha, França. A gente, Puxa, que legal. é um É, privilégio mesmo. hoje você está em Pernambuco aí. Hoje eu estou aqui. Ó, meu Tá bronze, aqui. já Eu estou recuperei. vendo, pós-feriado todo, muito legal. Ô, Lígia, agora vamos falar uma coisa. A gente está vendo aí uma situação inusitada no mundo inteiro, né? Essa coisa da pandemia, da Covid, do isolamento. A gente todo mundo está sentindo isso aí na pele de uma maneira ou de outra. Muitas pessoas estão levando mais a sério do que outras e por aí vai, né? Ah, é legal falar também do seu blog. Depois, ao longo da nossa conversa, você vai falar do seu blog, o Filosofar, não é isso? Eu queria que depois você falasse um pouquinho dele. E é importante falar também que você participa, você é colunista da revista Pais e Filhos. Pô, super show. Olha, gente, quem tiver, aproveite o máximo que puder. Mas aí É, me fala uma coisa, nesse negócio todo que a gente está vivendo agora de pandemia e sabe, eu tenho estado em alguns momentos deprimido, olhando minhas filhas para baixo, muitas vezes dentro de casa, porque é uma forma é um convívio difícil e tal. Isso está sendo geral para todos nós, para todos nós. uhum. E aí o que eu tenho acompanhado? As minhas filhas estão tendo aula online. Eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos e uma outra filha que tem 14, tudo pertinho ali, né? Tudo muito próximo. E às vezes eu sinto assim os professores puxando até uma conversinha a mais com eles. E eu queria falar isso com você. Você é uma educadora, você é uma pessoa experiente no assunto. Como é que os professores, como é que os educadores estão nesse momento de pandemia? Como é que você percebe que eles estão nesse momento, Lígia? Olha, Gil, foi. Até eu ouvi uma neurocientista dizendo que ela queria estudar o cérebro do professor, porque é o cérebro que mais toma decisões, né? Você pode. Ah, olha que legal isso. Muito legal, porque o tempo todo o professor está tomando decisões, então ele tem um cérebro, as funções executivas que ficam aqui na frente, a tomada de decisão, ele é o tempo todo, porque o aluno que lança uma pergunta, o outro, enfim, eu acho que também nunca a educação esteve tão em holofote como está hoje. Talvez os noticiários têm falado mais do professor do que a própria saúde, né? E aí, volta à escola, não volta à escola, essa agonia toda. E como que eu vejo os professores? Eu vi assim os professores com muita garra, muita, porque do dia para a noite eles não puderam esperar e falar assim, não, eu vou me preparar para esse momento. Não, tinham ali 30 alunos esperando, às vezes até mais, 50, 60, no caso de faculdades. O pessoal da educação infantil, desesperado, o que eu vou fazer se eu preciso dessa presença? A experiência é a coisa mais importante para a criança de educação infantil. Então, o que eu vi, assim, e até, inclusive eu como professora, estou falando de professor para professor, né? Ótimo. É, deu um medo. Então, o Claro. medo, ele bate aonde? Na nossa amígdala. E ela tem três respostas que ela pode dar. Ela pode fazer você fugir,
E eu É um vi, instinto animal, é isso, talvez, né? É um instinto. muito, Meio... fica situado bem no nosso cérebro primitivo, é muito, Sim. por exemplo, se aparecer uma cobra aqui, nós vamos sair correndo, tá? Uhum. É um instinto de preservação, alguma coisa assim. O medo é uma emoção de sobrevivência, né? E Claro. nós tivemos medo, o medo do Covid, o medo da morte, o medo, o que eu vou fazer, o medo da câmera, né? Que os professores tiveram que virar YouTubers, o medo de se expor, porque ele estava entrando ali na casa do, é, dos familiares, os pais acompanhando as aulas. Quer dizer, você já não está mais dando aula só para aquela criança ou para aquele jovem, você está dando, está todo mundo ali assistindo, entrando e também os outros entrando na sua casa. Os professores ficaram muito estressados, cansados. Então, teve uma pequena parcela que fugiu. Uma Ah, fugiu, quer dizer, não quis encarar o Não desafio. vou encarar o desafio. Uma, Pouca gente. assim, pelo que eu, pelos professores que eu acompanho, pelos meus alunos de formação de professores, eu vejo que esses não fugiram, eles foram com muita garra e foram lá fazer a diferença. Uma outra, e essa fuga também, esses poucos que fugiram, fugiram com histeria, que é uma péssima gestão emocional, né? Você ficar histérico Legal e você falar agora. isso. Hum, É, muito legal. uma outra parcela paralisou. E Ah. eu não sei se a minha internet que está ruim ou a sua, mas eu estou travando para você? De vez em quando dá uma rodadinha na sua internet, alguma coisinha assim, Porque mas para dá uma mim, travada, mas o seu som vem, o seu som chega. porque para mim você está travando. Enfim, vamos, é o novo normal, né? Como o Cadu está Pois colocando é. aí, né? É, tiveram os professores guerreiros e nós vamos chegar neles. Porque esses que paralisaram ficavam naquele saudosismo. Ai, que saudade. Ai, que eu não vejo a hora de voltar. Eu tô com o nosso tempo era tão bom. Mas teve uma grande parcela de professores que foi lá, arregaçou a manga e lutou. E Muito foi legal isso. guerreiro, Muito, né? muito legal. E essa luta, para você lutar, você precisa de estratégia. Então, agora vamos. Queria assim, dar super parabéns para todos os professores que lutaram, que meteram as caras, que venceram seus medos. Vai com medo tu e mesmo, né? Mas aí a questão da estratégia que eu queria colocar um pouco. Porque Pô, pera um pouquinho, Lígia, só queria te perguntar, esses medos, você está falando de medo do novo, da tecnologia, medo do meio online, do meio digital de chegar à informação? Você vai falar um pouquinho mais sobre isso? Qual é a sua percepção desses medos? O que você quer falar disso, alguma coisa? Então, de todos esses medos, medos de se expor, medo de não dar conta, medo de não conhecer a tecnologia. Eu, por exemplo, eu sou muito da experiência. Quem foi meu aluno sabe. Eu gosto de dinâmica, eu gosto de sentir o aluno, ver o brilho dos olhos. E olha, eu nunca fiz tanto tutorial na minha vida como eu fiz nesses tempos, porque eu olho hoje para trás e falo, não acredito que eu fiz tutorial para entrar no Google Meet. Não acredito que eu fiz tutorial para entrar no Zoom, porque já ficou tão incorporado, né, que você fala, nossa, como que eu fiz isso? Mas era um medo de cair a internet na hora, medo de os alunos não conseguirem acessar, medo de ser uma aula chata, né? Então, aí vem a questão de quem está lutando buscar a estratégia. Então, acho que no primeiro momento foi aquele momento de assim, vou vencer esse diferente. E agora Aham, já aham. está incorporado em nós todas essas questões de tecnologia, já está muito melhor isso, né? A gente já está Claro. lidando muito bem.
E pela primeira vez o professor não sabia o que fazer, né? A Simone está colocando aí, medo dos desafios, né? Dos desafios, A é. Karina, Aham. despacito, isso aí, devagar e a gente chega lá. Mas a questão Ah, porque eu cantava muito para eles o Despacito, né? Numa sensacional. A gente podia tocar Despacito depois aqui, né? Eu toco Despacito aqui. Depois a gente podia é, fazer um dueto. gente, o Dio ele leva o som para o palco e arrasa. Ah, que gracinha, que gracinha. Mas vamos lá no conteúdo, não vamos desfocar, não, que tá bem legal. Tá passando um filme aqui na minha cabeça, Lígia. Eu tô viajando com você, porque eu também sou professor, eu sou palestrante, e eu passei por tudo isso. A primeira coisa que eu quis fazer aqui, em abril, em março ainda, final de março, botar uma internet digital, uma internet via, como é que é o nome daquilo? Via cabo, fibra ótica, para poder ter velocidade, para poder. A gente começou a olhar coisas que a gente, não precisa tanta. E a gente começou a olhar a tecnologia e o desenrolar de tudo, né? Vamos lá, estou gostando. Então, acho que esse primeiro momento, a gente conhecer, vencer esse primeiro, a turma que está lutando, né? Porque os outros que fugiram e paralisaram vão perder o bonde, né? Inclusive quem está Pois é, aqui é que está lutando, né? É, olha, isso é legal você falar isso, né? Quem está aqui, 7h20, deve estar passando alguma série, alguma coisa, claro, pode estar né? assistindo alguma coisa, né? Mas está com a gente aqui, que legal. Então tá buscando conteúdo, tá? É uma pessoa anormal, né? Graças a Isso, Deus, graças a graças a Deus. Deus. Então, eu acho que esse primeiro desafio, esse primeiro medo, a gente já deu conta dele, né? A gente sabe que se cair a internet, ok, que... Aí também veio o segundo ponto, que era assim, você ia dar aula, aquele monte de câmera fechada, o professor começou a se sentir solitário, né? Então, que Ah, estratégias você precisa usar para ir pedindo que o aluno vá abrindo a câmera? Isso também você pode usar estratégias para que ele abra. E agora também nós professores fomos muito criticados pelos pais, né? Então, por exemplo, nossa, só vai dar 20 minutos de aula, só que o professor passou lá umas 4 horas para preparar aqueles 20 minutos de um jeito incrível para que o aluno claro, não ficasse tanto tempo ali na tela, né? Porque nem é tão saudável. Então, tem que ser envolvente, né, Lígia? Tem que ser uma coisa que abrace com conteúdo, com profundidade. Eu acho que tem. É isso mesmo. Não é abrir o livro e falar qualquer coisa. não é. É um E, envolvimento e todo, né? e daí eu acho que tudo isso, assim, os pais acabaram, apesar de muitas críticas, eles também começaram a valorizar, né? Inclusive, eles falam assim, nossa, como que a professora consegue dar conta de tanta gente e eu não consigo dar conta de 1, 2 filhos, né? Então, eu ouvi vários depoimentos de mães falando, eu vou dar uma floricultura para o meu professor, não é nem um buquê, né? É, então, todos assim estão Floricultura é muito ótimo. saudosos. Mas eu vejo assim que tem algumas, alguns problemas, né? Que, por exemplo, eu falo, será que a gente está sendo realmente valorizado, né? Eu estava conversando isso com meu marido, né? Eu falei, nossa, o professor, enfim, chegou a vez dele. Ele falou, mas será que é valorizado ou porque os pais não aguentam mais? Então, aí que depois nós vamos falar da grande oportunidade aí do professor. Sim, sim, eu quero falar, quero te perguntar isso. Mas Mas só para a gente encerrar, já que já estamos aí mais com esses conhecimentos incorporados, o que a gente faz agora é sair do mesmismo, né? Não adianta eu dar a aula virtual do mesmo jeito que eu dava na aula presencial. Eu tenho que hum, descobrir novos meios. E isso todos nós estamos passando, né? Por exemplo, eu uso muito metodologia ativa, que faz o uhum. aluno como protagonista. Aí, de repente, tem um monte de câmera ali ligada na sua frente. Como que você vai
agir de jeito que eles interajam, que eles falem. Então, para mim tem sido uma delícia assim, você descobrir novos meios, usar uma metodologia ativa de um outro jeito, e cada vez eu tenho me surpreendido mais e aprendido como é possível dar uma boa aula, ainda que virtual. Claro. E olha que eu fui bem desafiada a isso, né? Porque você tem lá, eu dou aula para adulto, eu dou aula para criança, então são vários. Então, o que eu acho que nós, professores, obrigada, viu, Hilton, falando que foi meu Você está aluno. vendo que linda a Simone escrevendo aqui? A gente precisa de reinvenção. E é isso mesmo, reinvenção, renovação do que se faz, né? Não dá, se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma, a gente não vai atingir nem os mesmos resultados que atingia antes, né? A gente vai atingir resultados ultrapassados ou até retrógrados. É melhor a gente tem que se renovar o tempo todo. Caramba, tua turminha está toda aqui, viu, Lígia? Estou Toda, adorando ver né? essa. Também. Simone, Zilma, Hilton, que delícia. E muito legal. A Isa. Ô, Lígia, deixa eu te falar uma coisa. Eu encontrei meu vizinho outro dia, aqui eu moro num prédio, eu moro no interior de São Paulo. E ele falou assim, Dil, eu cheguei no quarto do meu filho, o filho dele acho que tem 9 anos. Eu abri a porta do meu filho, do quarto do meu filho, a live estava acontecendo, a aula estava acontecendo lá, mas o meu filho estava de ponta cabeça na cadeira, ou seja, ele tava com as pernas para o encosto e estava assistindo a aula ao contrário. Ele falou, mas você acha que isso funciona, Dil? Cara, mas eu acho que sim, porque ele arrumou uma coisa, uma situação confortável de tentar absorver. Talvez se ele ficasse parado na quadradice olhando para a aula, talvez não entretesse tanto quanto aquele movimento que ele está fazendo. Não sei, depois é legal você falar um pouquinho disso, como é que a gente pode... Eu vejo minhas filhas, às vezes, com aulas seguidas na manhã, das 7, tem 2 intervalinhos, até 12h15. E eu fico chocado, haja assento para ficar ali acompanhando aquelas aulas, aquelas coisas. Tem que dar uma quebrada, tem que ter um espírito inovador do professor, não é não? Tem. E você tocou num aspecto muito importante, que é o do movimento. Especialmente a criança menor, ela precisa do movimento. Então, tudo bem você ler, Valon fala muito nisso, né? Tudo bem a criança ler deitada, ajoelhada, mudar. Aí, de repente, elas estão sendo obrigadas, porque quando você está numa sala de aula, você levanta, você vai jogar uma coisa no lixo, você levanta, vai na lousa, você levanta, vai no banheiro. Aqui você está sentado o dia inteiro. E até as suas filhas ficam um Claro, pouco perto do que eu tenho visto as crianças ficarem. Então, não me diga. eu, por exemplo, atendo crianças com dificuldade de aprendizado, né? Que foi um reinventar aí nessa pandemia. E então, e faço tudo virtualmente, quer dizer, além das aulas, elas têm um encontro comigo, e algumas diárias. E uma delas tem Muito bom. TDAH, que é o transtorno de desatenção e hiperatividade. Então, eu dou aula, eu estou lá na tutoria com ela está de pé, ela está de ponta cabeça, ela deita, e o computador vai voando junto. E tudo bem, porque ela não vai conseguir ficar concentrada esse tempo todo. Então, eu acho que inclusive, tem horas que eu falo, me leva para passear, vamos procurar não sei o quê, então vamos procurar a tabuada na sua casa. Então ela pega lá o tablet e me leva para andar, para ela se movimentar um pouco também e para ela encontrar no cotidiano dela as coisas que ela está estudando, né? Então eu vou com ela me leva para passear, como eu também levo, ponho ela na janela para ela ver outras paisagens, as Claro, crianças em geral, né? E aí, só que para a legal. gente concluir a questão da estratégia, já passamos por essas dificuldades, e agora a questão de como eu posso realmente me reinventar. O que eu percebo, olha lá, o Rio está dizendo que ele começa as aulas com música, com dança, com muita energia, eles adoram. Claro, né? Aula de matemática ele dá.
Então, Putz! você tem que preparar o corpo desses garotos para isso, né? Então, Claro, ótimo. esse se reinventar, e o que, que eu vejo, né? Alguns fazendo do mesmo jeito que fazia presencial, e outros correndo atrás dos modismos, né? Então, por exemplo, as próprias escolas. Então, eu nunca ouvi falar tanto na palavra ferramenta, e tudo assim, para acelerar, acelerar, acelerar. Então, você sabe até que eu tenho uma palestra que é educação com calma, né? A calma, Calma. calma e O alma, C né? para fora, né? Calma e alma. Eu lembro, E alma. sensacional a sua palestra. Porque não adianta, né? Não adianta as escolas, os professores quererem dar todo o conteúdo que estava programado. Quer dizer, a gente vai ter que escolher aí o que é essencial realmente, porque é, não dá para massacrar a criança, não dá para massacrar o jovem. E o conteúdo é uma coisa que depois você corre atrás. Mas o que ele está vivendo, o que ele está aprendendo, muitos pais também reclamam muito, né? Que, ai, é ano perdido. Não está perdido coisa nenhuma. As crianças estão aprendendo muito mais, e nós também, do que qualquer outro ano, né? Basta olhar para nós. Então, eu acho que assim, que o que precisa muito é um autoconhecimento docente. Dar uma parada Ah, e começar. Que professor eu quero ser? Porque esse mundo virtual, agora vai entrar o híbrido, se entrar, né? Porque tá um vai, não vai. se entrar. Esse Legal você falar professor, ele isso. precisa saber que tipo de professor eu quero. Porque agora tem que tipo de professor eu quero ser. E eu sempre digo, né? Seja o professor que você gostaria de ter tido. Ah, Então, legal. ser esse autoconhecimento docente é fundamental. Saber que consciente ou inconscientemente você traz concepções. Então, meditar, fazer uma reflexão, o que, que eu estou propondo aí para o meu aluno, o que, que eu. Que marca que eu quero deixar, o que, que é realmente importante, né? Eu vou dar esse carinho. Às vezes, na aula, eu abraço o computador, né, como se eu estivesse abraçando eles. Então, seja adultos, sejam crianças, como que a gente pode brincar um pouco, né, com o conhecimento, trazer o lúdico, ainda que de uma maneira remota. E agora o professor vai se desdobrar ainda mais com esse ensino híbrido, né? Então, assim, Imagino, o cérebro imagino. do professor, olha, ele está cansado, ele está trabalhando muito mais do que ele trabalhava, mas o cérebro dele está se desenvolvendo tão lindamente que ele não tem nem noção, né? O Então, é, isso, quanto é legal você falar disso, Lígia. Eu queria saber disso. Quer dizer, o desenvolvimento do professor, ele talvez seja tão grande quanto ao do aluno que ele está ali desenvolvendo, que ele está ali ministrando essa aula. Quer dizer, ele tá também se autoestimulando e se reinventando, se renovando isso o tempo todo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E você sabe que, eu vou te falar uma coisa, você falou de abrir câmera, também estava lembrando aqui das minhas filhas, né? Eu tô em casa com dois exemplos aqui dentro de casa. E tem alguns momentos que alguns professores até precisam de uma troca visual, sabe? Isso é tão legal que a gente percebe, e eu falo até para elas, eu falo, poxa, abram as câmeras, porque eles também precisam receber essa energia do aluno. sim, Ministrar a aula, ou tentar ministrar um conteúdo, por mais assim que seja inovador, para a câmera fechada é duríssimo, né? Então, quando tem essa abertura e quando tem essa troca, eu acho que é tão engrandecedor, é tão massageia os dois lados de todo mundo, né? É fundamental isso. olha o que a Mônica está colocando aí, né? Que as crianças da escola dela fizeram uma campanha, não deixe seu professor sozinho, e abriram as câmeras, ela chorou Oh, junto com. E quando. é, com criança, eles deixam aberto, né? Os menores. E os adultos e os adolescentes já nem tanto.
Os adolescentes, eu até imagino por quê, né? Porque, de repente, você está numa pandemia com aquele cabelo horroroso, e tem toda aquela questão da vaidade do adolescente, ele vai se expor, se ninguém abre, ele não vai querer abrir. Então, precisa de uma campanha mesmo, né? O adulto, ele está lá no sofá, né? Assistindo a aula, tá. Então, eu tenho alguns aqui da última turma que eu peguei, e aí o primeiro dia de aula só tinha bolinha, né? Falei, ai, gente, estão assistindo tão sozinha, né? Aí eles falaram, é porque a gente não está arrumado, tal. Falei, ah, faz que nem eu, metade arrumado, metade pijama, né? Tudo bem, só arruma da cintura para cima que tá, né? Só vamos Tá aparecer, valendo. tá valendo, né? E aos poucos eles foram abrindo, era tão gostoso, porque apesar que cansa mais o cérebro, porque você vê um monte de rosto que é diferente de você olhar numa sala de aula, né? Que é uma coisa que você olha o corpo inteiro, o movimento, os barulhos. Claro, claro. Agora, na câmera, você só está vendo um monte de rosto, rosto, rosto. Isso cansa muito o cérebro, né? Estão falando aí que os adolescentes ficam de pijama mesmo. Ficam, né? E é gostoso, Ficam, né? ficam. Eu garanto que Se a ficam. Ivete Aqui deu live ficam. de pijama, né? Então tudo bem, tá liberado. Ai, que legal. Ô, Lígia, deixa eu te perguntar, não sei se está dentro do contexto, eu vou te falar o seguinte, e os professores, com relação aos pais, eles estão tendo compreensão disso? Dá para os pais melhorarem alguma coisa? Lógico que o nosso público não é de pais hoje, mas os pais podem colaborar, e eu digo, e eu vou do outro lado, a própria instituição, a escola, eu acho que isso aí daria uma outra live, né? Mas como é que funciona esses dois lados aí, os pais e os professores? Eles também têm dado um apoio nesse sentido? Alguns pais, sim, né? Então, eu vejo assim pais valorizando, que estão, nossa, o professor do meu filho é incrível, porque tem isso, os pais estão entrando na sala de aula. Outros pais Ah, dizem, é? nossa, que aula, né? Eu não sabia que o professor do meu filho era tão fraco assim, isso que eles vão ensinar, assim que ele vai ensinar. Então, tem esses dois lados. Tem pais que estão amando, entrando junto com os filhos, e tem pais que estão decepcionados, inclusive tirando de escola, né? Porque os pais estão conhecendo mesmo a escola que seus filhos estão. Né? Ah, isso é legal. Alguns estão se surpreendendo e outros estão se decepcionando. Mas eu acho que muito pai está sendo injusto também, porque o professor está trabalhando muito, muito. Claro, E claro. ainda Não, não. o professor também tem seus filhos, o professor tem a sua casa, tem que esterilizar aquele monte de coisa também tem seus medos, suas inseguranças, para além de todas essas que nós citamos. Então, eu acho que, e até uma amiga minha que é dona de escola, ela disse uma coisa que era engraçada. No começo da pandemia, assim, você via no elevador, bilhetinho, né? Olha, para os idosos, eu estou à disposição para comprar, Conte conte comigo, é? comigo. Era todo mundo fazendo pão e ofertando para os vizinhos, né? Mas que chegou num cansaço, num estresse, que as pessoas agora estão assim, muito grosseiras até, né? Então, está todo mundo sem paciência. E os pais também têm o outro Total. lado. Os pais de crianças pequenas fazendo home office, né? Então, você vê, Uhum, assim, quando uhum, pequenos, né? Nós temos filhos grandes já, mas você imagine uma criança de 3 anos, outra de 1, e você em home office, e que você contava ali com a escola. Eu Então, já fiz algumas reuniões corporativas aí com a turma para eventos, para palestras online, e que foi um verdadeiro, foi uma coisa maluca, porque o outro lado, não aqui as meninas são grandes, mas o outro lado tinha crianças, e o cara estava na sala de estar da casa dele,
com o notebook, a criança correndo atrás, tal, aquela coisa, joga coisa no computador. Realmente faz sentido. É um aprendizado, alguém disse, é um aprendizado para todo mundo o tempo todo. Está todo mundo aprendendo a conviver junto. É tudo ao mesmo tempo, não é não, Lígia? E nós precisamos ser mais, como colocaram aí, precisamos ser mais tolerantes, né? É, Claro. tanto os pais com os professores, quanto os professores com os pais, nós com a sociedade, sabendo que, né, essa pandemia tem começo, meio e fim, e que vamos aí vencê-la, né? E, Vamos vencê-la, claro. e nesse retorno é preciso muita afetividade, né? Porque É essas verdade. crianças. Olha, uma das crianças que eu atendo, eu tô brincando até de boneca, porque ela tá tão sozinha, Vulnerável ali, né? Tá tão, vulnerável. tão Então, nós temos uma bonequinha igual, né? E ela cuida da boneca e eu cuido dela. Então, sempre antes da gente começar a sessão, é o que a sua boneca fez e o que a minha fez. Aí eu mostro que a minha tem uma roda gigante. Vou inventando as coisas, né? Porque, assim, eles estão sem amigos, né? exato. Então, Essa falta de convivência é triste, né? Dura, é duríssimo. é duro Ô, mesmo. Lígia, e agora isso aí tudo, essa roda gigante toda que vem vindo, o professor se reinventando, essas coisas. Tá. Você me disse que isso vai gerar uma grande oportunidade para o professor. Eu acho que 90% da nossa audiência, se não 100, quer saber o que você tem a dizer de oportunidade. Não sei se é o momento de você falar disso. De Não, repente você já fala, não, é, peraí, deixa eu né? terminar meu raciocínio. Já é o momento de falar disso. Já Então, é. conta É, pra gente que eu estou curiosíssimo sobre essa oportunidade. Olha, porque essa oportunidade também, eu sou amiga de vários donos de escola. Todas essas viagens que eu faço, a maioria são donos de escola, né? Eu sou a única que não tenho, e, e todos estão desesperados, tem escola fechando, muito profissional. Eu estou vendo gente aqui que está conosco que a escola fechou, a sala de aula fechou, então tem muito professor sem trabalho já e muitas escolas fechando, porque para a escola está difícil também, porque além de ter muita inadimplência, é, os pais, é uma bola de neve, né? A coisa vai, Total, total. e Uhum. aquele joguinho que cai uma peça, vai caindo tudo. E além disso, as Exatamente. O efeito dominó escolas. mesmo, né? Efeito dominó, é que não vinha a palavra. E as escolas estão tendo que investir muito, né, com todos esses protocolos, tudo que tem que fazer, investir em tecnologia, porque, inclusive, investiram, tem escolas que estão investindo, tiveram que dar mesa para professor, computador, internet, pagar psicólogo. Eu dei uma palestra esses dias para uma escola que está assim, eles estão pagando até psicólogo para o professor. Então, muito Não legal, me tem muita diga isso. escola humana. Mas muitos professores acabaram aí perdendo o emprego, porque também perderam muitos alunos. Então, não perderam por falta de incompetência. Então, eu vou contar rapidinho uma história, não sei se você conhece, a história da vaca, que é muito boa para esse momento, né? Para aqueles que perderam. Então tinha o mestre com o seu discípulo, né? E eles andando e o mestre ensinando para o discípulo, e eles fizeram pousada numa casa paupérrima. E essa casa, essa família, eles só tinham uma vaca, que é de onde eles tiravam todo o sustento deles. Então, tudo saía, era o leite, era queijo, eles só se alimentavam do que aquela vaca dava. Aí eles dormiram e pela manhã, quando eles foram embora, o mestre falou para o discípulo: joga a vaca pelo abismo. Ele, como assim jogar a vaca? Né? Joga a vaca. E ele jogou e a vaca morreu. E ele foi tão culpado,
o resto do caminho, e anos se passaram, e ele muito culpado com essa questão de ter matado a vaca, o único sustento. E aí ele volta para essa cidadezinha e vai se desculpar com a família, vai ver como a família está, e chega lá, não encontra mais a casinha, mas encontra num lugar, um palácio, cheio de plantações, uma casa super bem estruturada, com vários gados, galinha, porco, né, tudo. E fala, escuta, eu estou procurando uma família bem humilde, que morava aqui, somos nós. Mas o que aconteceu? Né? Olha, aconteceu que um dia a nossa vaca apareceu morta, ela caiu num abismo, e era a única fonte de sustento, e nós tivemos que correr atrás e fazer, tirar outras fontes de sustento. Então, essa história me mostra muito o momento que a gente está vivendo. É de perda, sim, né? Muita gente perdendo emprego, escolas fechando, e aí vem a grande oportunidade. Né? De repente, essa vaca indo para o brejo, indo para o abismo, pode te trazer muitas oportunidades. Agora, quais, Lígia? Né? Que oportunidades são essas? Então, lógico, uma óbvia que a gente não parou de falar até agora é de se reinventar. Ok, essa é uma grande oportunidade que o nosso cérebro está se desenvolvendo muito mais, e quanto mais desenvolvido eu for, mais eu posso ajudar no desenvolvimento do outro. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente teve, que foi assim, tivemos que nos desenvolver. Então, isso aí ganhamos. Tá, mas o que eu posso fazer? Um segundo ponto que eu acho incrível, aquele israelense Harari, né? Naquele Sim, livro ok. 21 lições para o século XXI, ele começa a falar das profissões que vão se acabar. E, assim, profissões que em breve estarão... Está acontecendo agora, por exemplo, um congresso sobre a medicina com inteligência artificial, né? Claro, claro, claro. A telemedicina e outras coisas, entendi. Muito O legal isso, robô muito legal. fazendo cirurgia. Eu confiaria mais um robô do que num ser humano, uma cirurgia de 12 horas, 14, porque o robô não tem emoção, ele não vai tremer a mão, ele não se cansa, ele não bebe, ele não, né? É verdade. Tá ali preparado. E então, ele fala assim das várias profissões. Então, por exemplo, telemarketing, todas essas coisas estão com os dias contados, mas ele fala também do Sim. advogado, ele fala do médico. Então, todas essas profissões que as escolas estão aí formando, que os alunos ficam enlouquecidos para passar no vestibular, falta pouco tempo para elas perderem espaço aí para a inteligência artificial. E ele fala Tudo que for que repetitivo, né, tudo que for repetitivo que um algoritmo puder realizar, essa profissão vai acabar deixando de existir, não é isso? a questão é que nós somos um algoritmo também, né? Ah, que legal você falar isso. É verdade, é Então, verdade. nós A gente se funcionamos programa, né? e também com um algoritmo bioquímico, né? O nosso corpo é programado, inclusive o cérebro, por exemplo, a gente está falando, a gente precisa mudar, mas o nosso cérebro, ele não gosta de mudar. Então, a nossa Ele tendência resiste, é claro, voltar, mas aí eu vou perder essa claro. grande oportunidade. Então, o que Harari fala? Ele fala assim, a profissão que vai ser a suprassumo vai ser o cuidador de criança. Por quê? Vai Olha ser isso, que aquele que vai ter que preparar a criança para esse mundo de incerteza, para esse mundo maluco, preparar as emoções, porque também vai ser né? Eu fui lá no Vale do Silício, a última viagem que eu fui, e você via que, na Califórnia, e você via que ali o futuro já tinha chegado. Né? Então você fala assim, claro, nossa, claro.
então, por exemplo, as mães estão preocupadas. Eu falo para minha filha agradecer o robô que acende a luz ou não? Então, questões que estão aí aparecendo, que para nós aqui no Brasil ainda parece uma coisa tão distante, mas não é, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, né? E não é um cuidador de ser babá, não, é da formação, de fazer uma tutoria, de você cuidar desse ser humano. Então, quanto mais desenvolvida eu tiver, melhor preparada eu vou estar para essa profissão. Então, que grande oportunidade eu já tenho hoje, né? As escolas aí fechadas, os professores muito já na rua. Eu posso oferecer um serviço indo num condomínio, pegando as crianças, vendo aí, vou na escola, vejo quais são as crianças que estão com dificuldade, dou essa assessoria. Quer dizer, eu tenho outras oportunidades aparecendo, né, não é montar uma escola, porque as escolas já vão estar aí abrindo, mas é você dar uma assessoria para essa criança que não foi acompanhada, né? Eu vejo Vamos dizer assim, é uma mentoria, talvez? Você acha que se encaixa bem uma mentoria para isso? uma Ser um mentoria, pode mentor? ser. É Uhum. uma mentoria, eu acho que cai bem, né? Inclusive, tem um cara em Nova York que ele faz mentoria com criança de um jeito incrível, né? E as salas lotadas, Olha, todas virtuais, mostrando aí, empoderando as crianças, mostrando o quanto. Então, é trabalhando os comportamentos, as habilidades comportamentais, que são muito mais importantes do que você saber das mitocôndrias nesse momento, do que. Você saber que qual é o. fazer a fórmula de Bhaskara, aquela coisa toda, né? O, o E quadrado do cateto é igual à soma dos quadrados da hipotenusa, isso, Pitágoras, né? É melhor a gente trabalhar o conceito emocional, talvez, de formação desse aluno. emocional, ensinar ele a aprender, a tomar decisões, a criar, né? O último livro que eu terminei agora, ele chama Jardim da Infância para a Vida Toda. O cara é fantástico, ele Nossa. fala sobre esse pensamento criativo. E foi o que eu vi, porque eu fui lá no Vale do Silício atrás disso. O que, que eles faziam lá? Porque lá que começou todas essas empresas que começaram, que mudaram a humanidade, né? Claro, ótimo, que legal a Airbnb, gente ter Uber, o Facebook, Tesla. Apple, Tesla, né, os carros autônomos, quer dizer, eles mudaram, todos nasceram ali. E eu fui ver, né, fui visitar escolas, universidades, fui ver o que eles faziam. E eles investem em autonomia, responsabilidade e habilidades comportamentais. Porque o conteúdo, se você tem um pensamento criativo, e essa é uma grande oportunidade do professor, dar essa tutoria, dar essa mentoria, porque se você tem, por exemplo, esse pensamento criativo e você aprende a aprender, você vai embora, né? Você você vai atrás do conteúdo que você precisa. Você acaba sendo o que você quer criar acaba fazendo com que você corra atrás daquele conteúdo e não Você não aprenda espera aquele vir pronto, né? e você aprende um conteúdo, que nem você deu a fórmula aí, que eu não consigo identificar ela no meu cotidiano. Você consegue? Para que que Bom, serve? eu sou engenheiro de formação, viu, Ah, tá. Lígia? Então, Então, de vez em quando, isso aí, eu fui programado para olhar e enxergar essas coisas, mas eu confesso que, mesmo na minha formação, é muito forte isso, faltou esse lado, muito embora eu tenha pego um caminho torto aí, graças a Deus, né? aham. De música e de trabalhar com educação. Mas, às vezes eu me pego fazendo uma formulazinha assim.
Que Então, eu tristeza, acho, Lígia! só para a gente concluir, né, essa Sim, sim. oportunidade de você aproveitar esse desenvolvimento, continuar, porque cérebro que se usa é cérebro que se tem, olhar o que você Claro. pode fazer diferente para além da escola, né? Você professor de escola, de universidade, que outros tipos de trabalho você pode criar, trabalho inclusive que não existe, Sim, o mundo né? tá esperando isso, né? O mundo Está esperando isso. tá ansiando coisas novas que não existam, né? Legal, muito legal. Aí vamos dar um E chamego aqui nas pessoas, olha. vou não chamei, eu te falar uma coisa, Rosilene, nós estamos olha, apertados de Guima, tempo, daqui a pouco explode. obrigada. Felipe, Cadu, Vivi, Escola Encontro, Marisa. Olha quanta gente legal, Renata, Adriana Gomes, Ana Lúcia, Renata, muita gente legal, viu? Olha, muito Ah, que obrigada bom isso. por vocês estarem aqui conosco. E temos um pouquinho só de tempo, né, Dil? Temos um pouquinho, a coisa tá estourando para a gente poder gravar e manter essa live vai ficar mantida No no Instagram despertar. da Despertar, e, aliás, e no YouTube da Despertar e Palestras. Aliás, eu queria pedir para todo mundo aí, se puder seguir a Despertar, eu vou agradecer muito. Despertar e Palestras. Vai ser uma alegria para a Aí, gente aumentar a nossa turma, fazer mais barulho. E quero te trazer de isso. novo, viu, Lígia? Porque nosso papo vai longe. Vai longe. E depois vocês olhem lá no Despertar e o time que tem ali. Não é brincadeira, não, hein, Dil? E um Que deles é a time que você Lígia, a professora montou. Lígia. Muito obrigado de você estar nesse time também, viu, Lígia? Muito obrigado Ah, mesmo. que Uma honra bom. para a gente. Uma honra mesmo. Muito legal, viu? Uma alegria toda. Olha, a Então, gente tá estourando o tempo. Vamos, para a gente não ter aquela coisa desagradável de cair de uma vez e a gente não conseguir gravar, né? Então, eu acho legal a isso. gente já ir dando indo para os finalmente, agradecer a participação de todo mundo e o seu tempo, a sua dedicação e os seus Eu acho que está insights, Lígia, cortando, Dil. dando uns cortes. Já é um sinal de que está caindo. Está caindo. Então, pessoal, olha, meus alunos, amigos, família, todo mundo lindo que está aí, muito obrigada por estarem aqui conosco. Quem chegou atrasado, assiste lá no começo, no Despertar, que vale a pena, né? Vai estar no YouTube da Despertar e vai estar no Instagram da Despertar e Palestras. Depois vocês podem assistir lá. E muito obrigada pelo convite, viu, Dil? Foi Foi um uma honra, uma prazer alegria, uma sensacional, Lígia, sensacional. Muito e um obrigado. abraço, Obrigado a né? todos que Agora um estiveram. abraço a todo Abraço. mundo. Todo mundo abraçado. Gente, oh, Tudo de bom. saudade de Tchau. vocês, Beijo para hein? todo mundo. Isa, Tchau, Lígia. Tchau, gente. tchau, Obrigado. viu? Um beijo.